Portanto, quero pedir para que você abra a sua Bíblia no capítulo 9. Nós já temos feito aí um estudo sequencial, uma exposição sequencial deste evangelho, até o capítulo 8, que é a sua metade. E na semana passada a gente concluiu Ruth, que foi o nosso interlúdio, e hoje nós vamos retomar então os nossos estudos nossos estudos no Evangelho segundo Marcos, e agora capítulo 9, a segunda metade, tá? Queria fazer a leitura com vocês a partir do verso 1 de Marcos 9. Todo mundo? Sim? A palavra de Deus diz assim: E acrescentou: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. 6 dias depois, tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, onde ficaram a sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro sobre a terra seria capaz de branqueá-las. Apareceram diante deles Elias e Moisés conversando com Jesus. Versículo 5. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, que bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que ia dizer, o que dizer, pois estavam apavorados. Em seguida apareceu uma nuvem que os envolveu e dela saiu uma voz que disse: Este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Verso 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dentre os mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dentre os mortos. Então eles lhe perguntaram: Por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem primeiro para restaurar todas as coisas. Então por que está escrito que é necessário que o Filho do Homem sofra muito e seja rejeitado com desprezo? Eu, porém, digo a vocês que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito a seu respeito. Até aqui. Quando a gente estudou a primeira parte do Evangelho de Marcos, nós meditamos do capítulo 1 ao 8, e foi um tempo em que nós conversamos muito a respeito da identidade de Jesus, ou seja, quem ele é. E assim, essa ideia de que Jesus é um grande mestre, um rabi, um rabino, o Filho do Homem, Filho de Deus, o Cristo, o próprio Deus vindo a nós. A identidade dele é entre nós. E a segunda metade, que é a partir do capítulo 9 até o capítulo 16, a gente deixa de conversar um pouco sobre a identidade do Messias, do Cristo, e passa a conversar mais sobre o seu propósito. O que é que ele veio fazer nessa terra? E a resposta de Jesus é o surpreendente, porque pela primeira vez em todo o Evangelho, a gente ouve de Jesus explicitamente o que ele veio fazer. E aí, quando que ele diz isso? No capítulo 8, o Pedro diz: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E a reação de Jesus é: De fato eu sou. Por isso eu vou sofrer e morrer e ressuscitar. Essa é uma verdade, o fato do Cristo ter que morrer, que nunca esteve claramente conectada, a não ser em Jesus. Não era claro que o Messias iria morrer. Não era claro que o Messias iria sofrer. Não era claro que o Messias seria rejeitado. Então, parece que o Evangelho começa a se mover de um tom de triunfo, de vitória, de um Cristo que veio para vencer e reinar e governar e ser o maior dentre todos os reis da terra, e as nações iriam se afluir para Jerusalém. E esse tom de vitória começa a mudar para áreas de tragédia. Parece que agora a gente não tem mais um Jesus falando: é isso, vou me assentar no trono, governar, reinar e ser o maior dentre todos. Não, agora eu vou morrer, eu vou sofrer. E sabe aquela coisa assim, os discípulos estão meio que, sabe, quando você começa a enxugar os seus olhos assim, porque você não está acreditando, você está vendo, mas você não está acreditando no que você está vendo, você está ouvindo, mas você não está acreditando no que você está ouvindo. É tipo isso, eu estou ouvindo que ele está falando que vai morrer, sofrer e ressuscitar, mas eu não estou entendendo.
E cada vez mais que o Evangelho de Marcos avança, mais e mais Jesus vai se esvaziando da sua divindade e encarnando e assumindo a sua humanidade. Tanto é que os milagres a partir daqui vão ser mais raros. Todas aquelas multidões que afluíam, que gritavam, toda aquela multidão que ia até Jesus, e multiplicação de pão, e cura de mudo, cura de cego, cura de aleijado, todas aquelas curas que eram realizadas, aqueles milagres, sinais, parece que agora começam a rarear. E Jesus começa a mostrar mais a sua humanidade, até que na cruz a gente vê Jesus totalmente humano, se conectando com a experiência que iguala a todos os seres humanos, que é a morte. E um ex-papa, ele disse uma frase que eu queria trazer aqui. Ele chama São Leão Magno. Ele disse o seguinte: um Jesus tão humano assim só pode ser Deus. E a impressão que eu tenho é que nós conhecemos Deus através dos milagres de Jesus, mas não conhecemos Deus de fato, tanto quanto quando olhamos para a cruz. Quando nós olhamos para os milagres, nós vemos Deus. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos nosso Pai. E é esse o objetivo de Jesus, não fazer de nós semideuses que vão realizar milagres e realizar grandiosas coisas, mas nos tornar verdadeiros humanos. Jesus não veio, e esse é o seu propósito, para nos dar poder sobre os outros. Ele veio para nos dar autoridade para não viver para a gente. Essa é a autoridade que ele veio nos dar. Não de alguém que quer domínio, quer controle, quer poder sobre o outro, mas alguém que tenha uma convicção tão grande a respeito da sua própria identidade que não tem problema nenhum em se esvaziar das suas circunstâncias de poder. E é isso que nós vamos balancear aqui hoje, a cruz e a glória. O fato de Cristo carregar tanto a cruz e morrer e se entregar, e ao mesmo tempo essa experiência da cruz e de morte, de vergonha ou de humilhação não esvazia da sua glória, pelo contrário, o enche de mais glória ainda e revela a sua glória. E Jesus traz para nós a conexão de todas as coisas, a conexão entre o céu, a glória, o eterno e a terra, físico, o material, contingente, a realidade do dia a dia e as experiências mais comuns da vida. Jesus é aquele que conecta. Jesus é aquele que conecta céu e terra. Jesus é aquele que conecta estranhos. Jesus é aquele que nos faz irmãos. Jesus é aquele que reúne toda a realidade em si. É por causa de quem, em quem e para quem todas as coisas foram feitas. Ele é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. E aí então, o versículo 1 aqui que a gente leu, diz isso. E olha só como ele já começa conectando essas duas coisas. Em verdade, lhes digo que alguns dos que estão aqui não experimentarão a morte sem que vejam o reino de Deus vindo com poder. Na boca de quem a gente vê essas duas realidades juntas numa única frase? Morte, poder. O reino de Deus vindo com poder e morte, entrega, humilhação, vergonha, desprezo, dor. Quem que fala dessas duas coisas na mesma frase? Quem que traz essas duas coisas para um único lugar? E Jesus é aquele que traz para nós que glória e dor, honra e morte não são excludentes. Pelo contrário. É através de uma que a gente conhece a outra. E aí a gente precisa entender esse texto aqui. Como é que a gente vai entender um texto como esse? Para a gente entender esse texto, a gente precisa ter um outro texto em mente. Um outro texto do Antigo Testamento em mente. Porque a Bíblia vive conversando com a Bíblia. Sempre, né? Ela está sempre retomando, adiantando, antecipando, trazendo de volta. E essas conversas que a Bíblia tem com a Bíblia, a gente precisa entender. Porque se a gente perde essas conversas, a gente não entende muito o que está acontecendo. E tem um texto que aparece um monte, que aparece uma nuvem, que aparece uma voz e que aparece a glória. Que texto é esse?
Saindo do deserto. No deserto? Hã? O Moisés no deserto. A dica tá aqui, o Moisés aparece, né? É tipo a dica pra gente entender. Êxodo 33, Moisés sobe ao Monte Sinai. E quando Jesus toma os seus discípulos, a Bíblia fala assim que ele subiu a um alto monte. Ele quer nos convidar a ver a vida de cima. Então, olha só a perspectiva pela qual Deus quer que nós vejamos a nossa vida, do alto. A vida cristã não é um convite para a gente olhar para o alto. A vida cristã, Jesus está dizendo isso, é assim, sobe aqui. E quando a gente sobe, ele fala assim, tá vendo a morte? Ele quer que a gente olhe para a vida de cima. E não para o alto. Muitas pessoas superlotam os espaços religiosos acreditando que com muita devoção, com muito olhar para o alto, eu vou atingir Deus. Não. A vida só é entendida na perspectiva correta quando a gente sobe o monte. E do monte a gente olha para baixo. E a gente olha para as nossas realidades. E a vida vai ganhando sentido à medida que a gente a vê a partir da perspectiva de Deus. Eu nunca tinha pensado nisso, mas uma vez eu ouvi uma palestra que o palestrante fala que a nossa bandeira, a bandeira do Brasil, que tem lá o cruzeiro, sabe o cruzeiro? Tem os estados representados ali nas estrelas, e tem o cruzeiro. Todo mundo aqui já deve ter visto o Cruzeiro do Sul, ok? Só dá para ver do hemisfério sul. E quando você vê aquela estrelinha que tem a cruz e tem uma estrelinha a mais no canto direito, quando a gente olha para o alto. Mas a bandeira não está do lado direito. Na bandeira está do lado esquerdo. Não é porque erraram. Sabe por que está do lado esquerdo? Porque não é o Brasil de quem vê da terra. É o Brasil de quem vê do céu. Quem colocou aquela estrela ali estava dizendo: eu não quero que você veja o Brasil a partir das suas expectativas. Eu quero que você veja o Brasil a partir das suas convicções. A partir do alto. Por isso está do lado contrário. É bonito isso, né? Tá na bandeira. Então a bandeira ensina a gente a ver as coisas a partir dessa perspectiva. E nesse monte, Moisés disse assim: Senhor, eu quero ver a tua glória. Que é uma oração que muita gente faz no domingo. Muita gente está fazendo nesse momento, inclusive. Por que alguém faria um pedido desse? Senhor, quero ver a tua glória. Quantas músicas, né? Quantos hinos de adoração a gente ouve? Senhor, eu quero ver a tua glória. E por que a gente precisa de uma visão da glória de Deus? E por que alguém pediria algo assim? Moisés pediu isso no momento da vida dele de maior pesar. Quero que você imagine um líder que tirou o povo do Egito e fez tudo o que vocês já sabem. Quando ele está no deserto, ele fala assim, gente, fica aqui. Não se mexe. Não sai do lugar. Eu vou subir no monte e Deus vai me dar a lei. E quando ele desce do monte com os 10 mandamentos, o que ele encontra lá embaixo? Hã? O povo? Até festejando é um eufemismo. Festejando é tipo assim, você só avisou. O pessoal tava fazendo outras coisas além de só festejar. Tava tendo uma rave. Daí para baixo. Da rave para baixo. E eles colocaram uma estátua de um bezerro de ouro e adoraram e disseram: esse aqui que tirou vocês do Egito. Imagina Moisés carregando as tábuas, desceu do monte. Quando ele desce do monte, da perspectiva do alto e vê aquele povo, você imagina assim, ele saiu do céu e foi pro inferno, você entende? Ele toma um susto, a primeira coisa que ele faz, ele pega as tábuas, o que ele faz com as tábuas? Da lei? Ele quebra de raiva. Quando ele sobe, ele está tão frustrado que ele diz: Senhor, me mostra a tua glória. Eu só vou conseguir enfrentar essa vida se eu tiver uma visão da tua glória. Eu só vou conseguir encarar os problemas. Eu só vou conseguir encarar os diagnósticos. Eu só vou conseguir encarar os boletos. Eu só vou conseguir encarar as tragédias. Eu só vou conseguir encarar as dificuldades se eu tiver uma visão clara de quem tu és. Se eu tiver uma visão clara do Senhor. Então quando a gente sobe no monte, não é para ficar lá. Quando a gente sobe no monte é para ter uma visão clara de quem Jesus é para poder descer. Já ouvido aquele ditado que diz assim: o que você faz depois que escala o Everest?
Desce. Depois que escalou o Everest, o que você faz? Você desce, né? Não tem mais para onde subir. Depois você escalou esse alto monte com Cristo e falou assim, então vocês viram o que vocês tinham que ver, agora a gente desce, para encarar a vida. E é isso, parece, gente, que todas essas coisas da vida vão sugando da gente o sentido. Vão tirando da gente o sentido. Essa vida não tem sentido. Essa vida não tem significado. Essa vida parece que ela foi esvaziada do seu propósito. E as nossas culpas, os nossos erros, as nossas falhas, as falhas dos outros, tudo que acontece à nossa volta, dentro de nós, a gente fala assim, parece que nós somos sugados da vida. E quando a gente tem a visão do trono, a visão do rei, a visão do Messias, a visão do Filho de Deus, a gente é devolvido. Então, para isso que existe o domingo. E é por isso que o domingo está no começo. Que é para quando a gente descer com a perspectiva do alto, do domingo. Então, os outros dias existem por causa do domingo. Na verdade, os outros dias existem para materializar o domingo. Os outros domingos existem para tornar o domingo vivenciável, né? Então, o domingo existe para nos lembrar que nós não temos origem no erro. Nossa origem é o amor de Deus. É a nossa origem. O domingo, que é o domingo da ressurreição, o começo, a origem, nós somos originados daqui. Então, hoje é o dia que a gente nasce. E que a gente nasce na perspectiva de que nós não fomos um erro. Nós não fomos um acidente. Nós não fomos fruto do acaso. Nós não somos fruto do trabalho nosso. Nós não somos fruto do nosso suor. Nós somos fruto do amor de Deus. E nós não vivemos para pagar boleto. Porque se você tira o domingo da jogada, parece que a vida só existe para sobreviver. Tá sobrevivendo? Tô, graças a Deus. Que bom que você está dando conta. Se você tira o domingo, parece que a vida não tem sentido. A gente parece aqueles hamsters que ficam correndo dentro de uma... Como é que chama aquela rodinha? A gente tá só ali, ó. E a vida não tem sentido, porque todo o nosso suor, nosso cansaço, nosso estresse, nosso trabalho não estão servindo de nada. O domingo serve para nos dar propósito. E nos colocar numa atividade que gere o propósito, não numa atividade que nos mantém no mesmo lugar. Um esforço que não faz a gente sair do lugar. Nós vivemos para revelar a vida de Deus. Por isso que eles estão em contato com a vida de Deus. Esse é o contato. Isso é com que eles estão tendo contato. E a resposta de Deus para Moisés lá, eu estou em Êxodo 33 ainda, tá? A resposta de Deus, quando Moisés fala assim, me mostra a tua glória, Senhor. Você acha que a resposta dele foi, claro, meu filho, mostrarei a minha glória. Não, o que ele falou? Ô Moisés, não sei se você está muito avisado, mas qualquer um que vê a minha glória, a minha face, morre. Você não tem condição de ver quem eu sou. E o que ele está sublinhando é a distância que existe, Deus está fazendo isso, entre Deus e a humanidade. Rapaz, tem uma distância entre mim e você. Você não tem condição de me ver. Você não tem condição, você não suporta me ver, porque a minha santidade está, assim, te coloca numa posição oposta à sua pecaminosidade. Você está muito mais perto daquele povo lá do que de mim. A minha glória, a minha eternidade me distancia da sua poeira, da sua finitude, da sua incompetência, da sua incapacidade, da sua transitoriedade. Mas ele fala, mas eu vou passar, e quando eu passar eu vou esconder você, e na hora que eu estiver indo embora você vai poder ver as minhas costas. E Moisés vê as costas de Deus. E quando ele vê as costas de Deus, e ele recebe a lei e tudo mais, aquela experiência, ele desce do monte, o pessoal olha para a cara de Moisés e ele está meio que brilhando assim. Está brilhando, o rosto de Moisés. O rosto de Moisés está brilhando porque ele viu as costas de Deus. Imagina, essa é a imagem. E agora, milênios e milênios depois, Jesus aparece e a figura de Moisés aparece de novo sobre o monte, e a glória, a nuvem e a voz. E o próprio Moisés. Mas o que a gente tem que prestar atenção aqui não é só nas semelhanças, mas nas diferenças. Porque existem algumas diferenças naquele texto para esse. De Êxodo 33 para Marcos 9. E eu queria fazer minha fala aqui agora, a partir daqui, em duas partes. A primeira, eu queria só explicar esse texto. E a segunda, a gente vai aplicá-lo para a nossa vida.
Tipo assim, numa primeira a gente vai subir um monte, escalar um monte. Na segunda a gente vai descer para o vale da nossa vida. E nessa primeira, a gente precisa ter em mente o seguinte: duas figuras aparecem de repente diante de Jesus. Quais são elas? O Moisés e o Elias. Você fala assim, não faço a menor ideia. Moisés não é aquele cara lá que aparece no filme, sabe? Moisés e Elias. Moisés é o cara que escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia, que é a lei de Deus. Tipo, a lei válida de Deus, a lei. Lei, revelação. Moisés é a maior autoridade que representa a lei. A lei, o mandamento, a revelação de Deus. Tudo que vai correr depois de Moisés no Antigo Testamento é por causa de Moisés, por causa da revelação que Moisés teve. Aliás, Deus falou o nome dele, de Deus, para Moisés. Lembra? Como é que é o seu nome? Ele falou, eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Por causa de Moisés. Então ele é a maior autoridade e representante da lei. E então aparece Elias. Quem é Elias? De todos os profetas do Antigo Testamento, Elias é o maior. Então é tipo assim, Deus colocou diante de Jesus, fala assim, o que tem de maior aqui? Pega a representação da lei do Antigo Testamento e pega a representação dos profetas do Antigo Testamento e vamos medir Jesus. E coloca os dois conversando com Jesus. E o que isso está dizendo é todo o Antigo Testamento, lei e profeta, aponta para ele. Conversa com ele. E só tem sentido nele. Eu já usei essa imagem algumas vezes e eu gosto muito dela. É como se o Antigo Testamento fosse um monte de ponta solta. Que quando Cristo aparece, ele amarra em si. E leva ao seu termo, e leva ao seu fim. E dá um fim para aquilo. E cumpre aquilo. Ninguém cumpre a lei. Ninguém cumpre os profetas senão Cristo. E é essa a verdade que está sendo apresentada aqui. O Antigo Testamento deixou uma coisa clara para a gente. O que o Antigo Testamento deixou claro para a gente? Deixou claro que tem uma distância que é intransponível entre Deus e o ser humano. Quando você termina de ler o Antigo Testamento, você tem uma certeza. Eu estou longe de Deus. Essa é a certeza que você termina no Antigo Testamento, ok? Quando você lê o Novo Testamento, você termina com uma certeza. Qual que é a certeza? Jesus é aquele que nos conecta a Deus. Então, Jesus é aquele que conecta aquilo que é impossível de se conectar. Sabe? Impossível de se conectar. Como é que você faz a eternidade caber dentro do tempo? É Jesus. Como é que você faz a santidade caber dentro da poeira? É Jesus. Então Jesus é aquele que reúne, que congrega, que experimenta, que revela a intensidade plena de quem Deus é dentro de si e que faz com que o ser humano e Deus possam se conhecer, se conectar e viver em paz. Tanto é que tem aquele texto de Romanos que diz isso. Agora, justificados por Cristo Jesus, temos paz com Deus. Como é que nós temos paz com Deus? É Jesus que traz a paz. Mas é interessante que tem alguns contrastes que eu acho muito interessante a gente trazer. Por exemplo, o que brilha em Moisés quando ele sobe ao monte, quando ele desce do monte? O rosto. O que brilha em Jesus? Inteiro. Outro detalhe, Moisés só brilhou porque a glória refletiu nele. Jesus não tinha glória refletida nele. Aliás, a nuvem nem tinha aparecido ainda. Antes da nuvem aparecer e da voz aparecer, Jesus já estava brilhando. Antes de qualquer coisa acontecer. Então, Moisés era um espelho. Um espelho. Que refletia uma luz que batia nele. Jesus era a fonte da luz. De Jesus emana a luz. Jesus manifesta a vida. Jesus revela a vida. Então, assim, o máximo que um líder religioso pode fazer é apontar para a luz. O máximo. Mas Jesus é a luz. Jesus revela a glória de Deus. Então, assim, Elias, no seu auge, Moisés, no seu auge, apontaram para a luz. Jesus, no seu baixo, vamos chamar assim, era a luz. Jesus carrega a luz, ele encarnou a luz.
Ele é a luz encarnada, a glória encarnada. Já viram aquela que aparece agora em Halloween? Eu lembrei, acho que foi por causa disso. Tem um fantasma e você não vê. Você joga um lençol por cima dele, ele é visto a partir do lençol, então você vê porque o lençol dá formato para ele. Jesus é o lençol de Deus. Por que Jesus é o lençol de Deus? Porque Deus é invisível. Mas quando ele é coberto de Jesus, Jesus dá forma visível a Deus. Olhando para Jesus, nós vemos como Deus é. Como é que Deus se parece, como ele se revela. E tem alguns textos que eu não pude deixar de trazer. Aliás, tem uma música muito bonita que remonta esse texto, o Salmo 104, que diz assim: bendiga minha alma ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. É um salmo que fala de Deus. Jesus aparece nessa visão. Jesus aparece assim, não como quem está imitando, não como quem está apontando, mas como quem está revelando. Essa é a visão que Deus traz a respeito de quem ele é. Mas tem um outro texto além do Salmo 104, que é Daniel 7. E Daniel 7, e eu faço questão de ler, ele diz assim, ó, olha a visão que o profeta Daniel teve, tá? Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Como é que um ancião é? O ancião tem cabelos brancos, barba branca. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. O seu trono era envolto em fogo, e as rodas do trono estavam em chamas. Diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Que visão que Daniel está tendo? A visão do julgamento final, não é? Sim? E Jesus parece que quando ele aparece, é um relance, é um lapso, assim, é um flash desse final de Daniel. E é ele, Jesus, que se assenta sobre o trono, o ancião, cabelo branco, vestes brancas. Até nas pinturas de hoje em dia, Jesus é retratado como tendo vestes brancas, né? Sempre Jesus aparece com roupa branca, né? Como se Jesus estivesse usando branco. Então ele só fala que a roupa dele ficou branca, mas não que era, né? Senão Judas não trairia Jesus com um beijo, falaria assim, de branco, não é? Mas Jesus usava branco, talvez ele estivesse de verde. Não, verde não, né? Verde acho que não. Estava lá de preto, mas na hora que ele transfigurou, ficou branco. E de um branco incapaz de alguém conseguir trazer, de alguém conseguir revelar. E tem um outro texto lá em Hebreus, agora eu estou apontando para frente, que diz assim, ó, o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Eu quero que a gente se apegue a essa visão. O Filho de Deus é a expressão exata do seu ser. Como Deus é? Jesus. Como Deus se parece? Jesus. O que Deus fala? Jesus. Se eu quero saber como é que Deus é, Jesus é a tradução exata. Jesus é a expressão exata. De Jesus você não tira. Em Jesus você não coloca, porque está faltando, e não tira porque está sobrando. Porque em Jesus a gente tem exatamente tudo aquilo que Deus quis revelar a respeito de si mesmo. Ele é a palavra encarnada, a revelação. E esse texto tem umas ironias. Eu amo a ironia em texto. Porque ele traz assim, ó, pensa comigo. Na transfiguração, as vestes de Jesus ficaram resplandecentes. Eu imagino até que os discípulos estavam tirando óculos de sol, assim, sabe? Aquela coisa ofuscante, cega. E quando Jesus nasceu? Maria, o texto diz, o envolveu em panos e o colocou na manjedoura. Percebe como o Deus que tem consciência a respeito de quem é, as suas vestes, não tem problema nenhum em se deitar como um bebê indefeso, envolto em pano. Você acha que o pano de Maria era um pano, né, fino, seda? Não. Um pano. Que pano? Um pano que ela pegou. O bebê não passar frio.
envolveu o bebezinho, colocou na manjedoura. A mesma pessoa. E quando Jesus morre? Como ele morre? Nu. Nu. Você percebe que quando a pessoa ela tem consciência a respeito de quem ela não tem problema nenhum em nascer com pano velho e morrer sem pano. Ela sabe quem ela é. Você percebeu que quando a gente vê a nossa vida da perspectiva do alto, não importa a contingência que a gente passa nessa vida, a gente sabe quem a gente é. Você pode estar nu, ou você pode estar envolvido em pano sujo. A sua identidade é de alguém limpo, branco, novo, eterno. Filho de Deus. Essa é a revelação que Jesus veio fazer. E ele só vai poder cumprir o propósito dele porque ele sabe quem ele é. É por isso que ele vai poder ficar nu, espancado. Aliás, não só nu. Jesus, Mel Gibson deixou isso muito claro pra gente. Ele não estava só nu. Ele estava espancado, flagelado. Faltava parte. Ensanguentado. Por que ele poderia passar por aquilo? Porque essa é a verdadeira realidade de quem ele é. E aí Pedro, Tiago e João, eles ficam na presença de Deus. Só que não acontece algo que Deus tinha dito que aconteceria para Moisés. O que ia acontecer se eles vissem Deus? Iam morrer. Eles não morrem. Essa é uma ironia. Ao contrário, Jesus está falando de morte. Para quem? Para ele. É o seguinte, gente, fica tranquilo, vocês não vão morrer, tá? Eu vou. Eu vou morrer. E quem está com medo? Jesus que vai morrer não está com medo. Mas eles que estão vendo Jesus dizendo que vai morrer, estão apavorados, diz no versículo 6. Estão apavorados. Olha que ironia. Como que você fala assim, ó, gente, eu vou morrer, e a outra pessoa fica com medo? Olha outra ironia desse texto. O Elias que aparece, o profeta, ele morreu? Não. Enoque e Elias é dito na Bíblia, e no caso de Elias mais ainda, a Bíblia fala que uma carruagem veio. E ele foi trasladado ao céu e não experimentou a morte. Jesus foi transfigurado e experimentou a morte. Que Elias e Deus e Jesus, assim, então é outra conversa. E Jesus começou falando, vocês vão ver, ninguém que está aqui vai experimentar a morte antes de ver o reino dos céus vindo com poder. O próprio Jesus é a revelação desse reino vindo com poder e ele vai passar pela humilhação. Então nem Moisés, nem Elias, nem qualquer outro líder religioso revela quem Deus é, a glória de Deus no modo como Jesus o faz. E aqui Jesus, o Pedro, ele fala uma coisa assim que pode soar estranho pra gente. Ele fala assim, gente, bom estarmos aqui. Imagina, tá Moisés, Elias, Jesus conversando. Pedro fala assim, pessoal, rapidinho, só, desculpa interromper a conversa de vocês. Muito bom a gente estar aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus? Eu imagino ele gaguejando falando isso. A Bíblia fala que ele falou isso porque ele estava apavorado. E por que ele falou de tenda? Qual que é o sentido? Permanecer, né? Permanecer? Vamos ficar por aqui? Não vamos descer, não. Fica aqui. Também acho, faz sentido. Até para que ele pudesse entender, talvez. Vamos ficar aqui. Vamos embora, não? Tá tão gostoso, não é? Tá tão bom aqui com a gente, tá legal aqui, pra que vai, né? Vai voltar, vai descer? Faz sentido. Também acho que a gente tem esse apego à glória, né? Esse apego ao conforto, esse apego à distância da vivência, né, do dia a dia. Acho que é por isso que muito religioso também tem essa coisa de criar muito evento de igreja, não ficar muito misturado, né? A gente, melhor ficar entre nós, né? Fica entre a gente aqui que tá gostoso. Tem que ficar misturando muito com o pessoal da... Eu lembro quando eu me converti, e o conselho que eu recebi, eu tinha uma banda de metal, e o meu discipulador falou assim, que bobagem, sai dessa banda, vem aqui tocar na igreja. Nada errado tocar na igreja. Nada errado. Mas será que Deus não queria eu lá? Tipo, agora os caras viram a minha transformação. Qual que é o melhor lugar para eu estar?
Mas por que a gente tem essa mania de ficar criando evento todo dia pra gente estar junto e meio que desconectando a gente da realidade? É meio que um negócio assim, vamos fazer uma tenda aqui entre nós, a gente fica tocando aqui o dia inteiro? Pra que voltar? Mas tem uma outra coisa. Em Êxodo 33, a descrição do texto é que Moisés se encontrava com Deus numa nuvem, numa tenda. Toda vez que Moisés saía e dirigia até a tenda, todo mundo saía das suas tendas, afinal de contas eles estavam em cabanas, tá? Todo mundo saía das suas tendas e ficava em frente em pé, enquanto Moisés passava no meio de todo mundo, caminhava até a tenda, entrava com Deus, uma nuvem descia e Deus falava com Moisés dentro da tenda. Todo mundo ficava adorando do lado de fora da tenda, enquanto Moisés ficava dentro da tenda. O que Pedro está dizendo aqui é o seguinte, ó. Esse negócio de glória é tão grande. Faz o seguinte, entra vocês na tenda e a gente fica do lado de fora. Sabe o que é tenda? Tenda é tipo assim, ó. Vai lá e encontra a Deus por mim, enquanto eu fico aqui esperando. Essa glória é muito grande. Por que você não vai lá e conversa com Deus por mim? Por que você não vai lá e ora a Deus por mim? Por que você não vai lá e vive a vida de Deus por mim? Por que você não vai lá e se encontra a Deus por mim? Depois você me fala mais ou menos como é que é. É a religiosidade, e aí é uma religiosidade. A religião, ela faz isso. A religião é essa construção de tendas, rituais, sacrifícios, que são tentativas de amenizar a distância. Tentativas de nos proteger de Deus. É o medo. É o medo humano falando. Eu tenho medo de Deus, então vamos construir uma tenda para me proteger dele? O que ele está falando, o Pedro, eu tenho medo. Eu sou um ser humano comum e eu não sou digno de estar nessa presença. Então vai lá e encontra a Deus por mim. O que ele não tem noção é que no momento em que ele fala isso, no momento em que ele profere essa frase, vamos fazer tenda, ao invés de vir um raio do céu e fulminar Pedro, vem uma voz da nuvem e diz, este é o meu filho amado. Não vem um raio de raiva, vem uma voz de amor que diz, esse é o meu filho amado. Esse é o meu filho amado. E acho que esse é o susto. Esse é o susto da fé cristã. Quando a gente fala assim, eu não sou digno. Eu não mereço. Eu não consigo. Essa distância é grande demais para mim. Vem uma voz de amor e diz, eu morri por você. Mas quando a gente fala assim, ei rapaz, eu tô fazendo tudo certinho, dou o dízimo, vou na igreja, tô lá envolvido com o pessoal, nunca matei, nunca roubei, nunca fiz nada de ruim. Deus está falando assim, rapaz, você não está entendendo a distância. A gente precisa primeiro entender a distância entre nós e Deus para entender o que Jesus fez por nós. A grandeza do que Jesus fez por nós. E a grandeza do amor de Deus por nós revelado em Jesus. Outra coisa assim que é maravilhosa nesse texto. Quando Jesus começa o ministério dele, veio uma voz do céu, lembra? Lá no batismo. E com aquela voz ele vivencia todo o ministério dele até aqui. Aqui que começou um segundo momento onde ele vai cumprir o propósito, vem outra vez a voz do céu. E nas duas fala a mesma coisa. Tu és o meu filho amado. Só que na primeira diz, tu és o meu filho amado, em ti eu tenho um prazer, alegria. Na segunda vez agora vem, tu és o meu filho amado. Gente, ouçam o que ele tem para dizer. É tipo assim, ó, fica quietinho e ouve. Vai bem na direção daquilo que a gente tem conversado. A gente precisa aprender a ouvir Jesus. E acho que o grande ponto aqui é como é que eu posso lidar com a morte. A única maneira de eu conseguir lidar com a morte é eu tendo uma prévia da ressurreição. Jesus está falando assim, vocês vão me ver passando pela morte, mas para vocês conseguirem encarar que eu vou encarar, vocês precisam ter uma prévia do que é ser ressurreto. Dá uma olhada como é ser ressurreto. E aí ele se revela como ressurreto. Como a ressurreição e a vida. E lá no Sinai aconteceu isso. Veio uma voz e entregou os mandamentos, lembra? Veio uma voz do céu e entregou os mandamentos. Agora, quando a voz fala e eles piscam o olho, não tem mandamento, não tem mais Moisés, não tem mais Elias, só tem Jesus. Então a voz entrega o Filho. Encomenda a gente ao Filho. Só fica Jesus. É tipo assim, ó. Não tem mais necessidade de nada. Tá tudo bem, Heitorzinho?
Fica com a mamãe, fica. Ele tá meio ruinzinho hoje. É tipo assim, o que a Bíblia está dizendo é: nada do que você fizer, nenhum sacrifício, nenhum ritual, nenhuma religiosidade, nenhum sacerdote, nada vai conseguir conectar você a Deus como Jesus conecta. É tipo assim, ó, vamos fazer uma tenda, gente, e aí de repente aparece só Jesus. O que a Bíblia está dizendo é: ele é a tenda. Ele não é o Moisés que entra na tenda, ele é a tenda onde a gente se encontra com Deus. Ele é esse lugar de encontro com Deus, esse lugar de revelação de Deus, de relacionamento com Deus. E quando eles estão descendo do monte, eles estão tendo uma conversa. Uma conversa que eles estão mexidos com aquela visão. E de tão mexidos que eles estão com aquela visão, eles falam assim: bom, aquele lá não era Elias? O profeta disse que Elias tinha que vir para os últimos tempos começarem. Então a gente está vivendo os últimos tempos. E Jesus fala assim: ó, então, o Elias já veio. Quem é esse Elias que Jesus falou que já veio? Elias, né? Elias mesmo. O Elias já veio. E fizeram com ele tudo o que quiseram. Quem é? O Elias subiu para o céu. Não fizeram com ele o que quiseram, certo? E o profeta falou: Elias tem que vir. O Elias subiu, agora ele tem que vir. E aí perguntaram, os discípulos falaram: Elias agora que apareceu aí? Ele que tem que vir? Ele falou: Elias já veio. E já fizeram com ele o que quiseram. Quem que é esse Elias que ele está falando? Vocês sabem? João Batista. Aliás, sabe aquela descrição que é feita de João Batista? Ele comia mel silvestre, usava uma roupa com pele de camelo e cinto de couro? Essa descrição de Moisés, de João Batista, é a mesma descrição de Elias. Ele usava esse tipo de roupa. Elias era assim, vestia pele de camelo, cinto de couro, comia mel silvestre e gafanhoto. Não é reencarnação, não. Ele veio para cumprir a profecia. E Jesus, quando João Batista vem, é ele que batiza. E quando ele batiza, vem a voz do céu. E agora, quando João Batista morre, ele está dizendo: agora eu estou preparando vocês para a morte do Messias. Para a morte. Agora, o ponto é, o que isso tudo tem a ver com a gente? Queria descer para a nossa vida. Essa revelação da transfiguração de Cristo ensina para a gente que como é que a gente vive entre a glória e a dor. Como que a gente vive entre essa visão da glória e as dores do dia a dia? Como que a gente vive entre o extraordinário e o ordinário? Como que a gente vive entre o êxtase e a dor? Entre o sonho, a visão e o tédio e a rotina? A primeira coisa é o seguinte: a gente não pode fazer de Cristo um ideal a ser perseguido, mas um real a ser vivido. Existe um equívoco nosso, que é tipo assim, ó, Jesus é o ideal, o céu é o ideal, o paraíso é o ideal. Essa vida aqui é o real. É o real que a gente tem. Esse é um equívoco. Sabe por quê? A Bíblia está mostrando pra gente o seguinte: Cristo é o real. O céu é o real. E esse mundo aqui? Esse mundo aqui é desvirtuação. Nós nos desvirtuamos. Então, o que Deus quer fazer é usar a sua vida para ser um espaço de revelação de quem Ele é. Usar onde da sua vida? Os momentos de êxtase, de euforia, de glória, de promoção? Não. Os momentos do dia a dia. Deus quer usar esses momentos da vida, por isso que Ele fala: ouça, obedeça, se submeta. Aí, eu sei que a nossa reação quando a gente fala assim, ouvir Jesus é difícil, obedecer Jesus é muito difícil. A resposta de Deus é: mas é o único caminho. Não tem outra vida, a não ser se submeter a Ele. Então a gente precisa viver Cristo não como um ideal que eu tenho que perseguir, mas como um real que eu tenho que revelar. Não como uma ideia que eu tenho que buscar, mas como uma revelação real que eu tenho que viver e encarnar, que eu tenho que entregar, que eu tenho que oferecer. É uma convicção. Percebe como a gente desce do monte e não sobe? Não é um esforço. Não é um esforço para subir o monte. É uma revelação para descer.
O que a gente tem que fazer? A gente tem que descer. O que Jesus está fazendo? Ele está descendo. Aliás, ele subiu o monte para descer. Jesus veio para morrer. Então essa é a adoração. A gente acha que a adoração é um instante de arrepio. Não é só isso. A adoração é uma vida de obediência. Como é que eu faço para que a minha vida ordinária traga esses flashes do reino de Deus, da glória de Deus? Obediência. Obediência no ordinário. Obediência na rotina. Obediência no tédio. Obediência no dia a dia. Obediência nas circunstâncias triviais da vida. Essa vida de obediência que faz com que a gente possa revelar as nuances da glória de Deus que a gente vê, que a gente conhece, do Cristo que a gente conhece. A segunda coisa é que os nossos e os seus sofrimentos não distanciam você da glória, te aproximam. Essa é uma verdade incrível. Tem gente que sofre, se torna cética, amarga, fria, dolorida, porque assim, ela foi engolida pela injustiça, ela foi engolida pela dor, ela foi engolida pela vida. E ela fala assim, a vida é isso, a vida é essa tragédia que você está vendo aí. É isso aí a vida. Essa injustiça, esse caos, essa maldade, esse sofrimento, esse câncer, é isso aí que você está vendo. Tem gente que é engolido pela vida. E tem outras pessoas que elas são alienadas da vida. Elas vivem no monte, lá na tenda. Elas não descem. Ela quer viver lá. Porque elas vivem alienadas da dor. Alienadas do sofrimento. Ela criou um mundinho perfeitinho dela, onde tudo está controlado por ela, entre aspas. E tudo está do jeitinho que ela sempre quis. Ela está tentando controlar as coisas do jeito dela. A gente tem essa tendência de viver num mundo de glória, controlado por nós, e num mundo de dor, de céticos. E o que Jesus ensina a gente é viver entre a sexta-feira da dor e o domingo da ressurreição. Esse é o chamado de Deus para nós. Então Jesus nos ensina que a glória do reino de Deus, ela não acontece apesar do sofrimento, mas através dele. É através da dor, é através do sofrimento, é através da dificuldade que a gente revela a glória de Deus. Que a gente revela o amor de Deus. Então, quanto mais a gente sofre, mais a gente precisa de uma visão do domingo. Uma visão de Jesus. Uma visão da glória para encarar a dor desse mundo. Para encarar as dores desse mundo, as dificuldades desse mundo. Romanos diz assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? E ele faz uma lista. Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Parece que ele está falando assim, a vida é essa aí, ó. Ai, que droga que é a vida. Parece que aí, ó, é nudez, é perseguição, é espada, é morte, é fome, aí, é isso aí. Aí parece que ele vai descendo, né? Você fala assim, ele tá só piorando. Aí ele fala assim, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ele não fala assim, ó, mas apesar dessas coisas, a gente é vencedor. Ele fala assim, não, em todas essas coisas. Por isso que a gente tem que descer. É nelas que nós somos vencedores. Não é no elogio que eu sou mais que vencedor. É no desprezo. Não é na promoção, é no esquecimento. É no esquecimento. É na dificuldade. É na afronta, é no desprezo, é no problema. É no diagnóstico. É ali que eu preciso me lembrar da glória para enfrentar e revelar Deus ali, naquela circunstância. E não é evitando. É natural do ser humano querer evitar. Mas Deus está falando, estou te conduzindo para ir. Para que através disso você revele quem você conheceu em mim lá. Último. O amor de Deus por você não exclui sofrimento. Inclui. É isso que eu aprendo vendo a Transfiguração. Ele fala assim, este é o meu filho amado. Ouçam-no. Aí Jesus poderia ser tomado por uma euforia, por ouvir aquela voz, e dizer assim, ufa, Deus me ama, não vou sofrer, graças a Deus, cruz, estou livre. Não. Quando ele sai de lá com uma determinação e uma convicção. Deus é o meu Pai que me ama.
portanto eu vou para a cruz. Já ouviram aquela expressão que fala assim, fulano não veio pelo amor, vai vir pela dor. Quem já falou essa expressão? Todos nós já falamos, né? Então, não é ou pelo amor ou pela dor. É os dois sempre juntos o tempo todo, porque amor envolve dor. Porque Deus é um pai que disciplina os seus filhos. E por alguma razão, não sei de onde a gente tirou a ideia, de que para que amar os nossos filhos é evitar que eles sofram. Eu amo meu filho, então eu vou poupar ele dessa dor. Eu amo meu filho, então eu vou poupá-lo do sofrimento. E na verdade é o contrário. Este é o meu filho. Vai para a cruz. Porque não tem maturidade sem sofrimento. Não tem como a gente revelar Deus sem a dor, sem o sofrimento. Não tem como o amor de Deus ser experimentado na sua magnitude sem a gente se igualar àquilo que todos os seres humanos experimentam: dor, sofrimento, dificuldade, problema, esquecimento. É por isso que Jesus tinha que descer. Agora tem gente que acha assim, Deus é esse, é arbitrário, é injusto. Não, Deus é pai. E como pai, ele vai conduzir os seus filhos para experimentarem a dor, mas no meio da dor jamais se esquecerem que eles são amados. Eu queria terminar com esse texto que diz assim, ainda em Romanos 8. Sabemos que Deus, olha só o sujeito, age em todas as coisas. Em tudo. Em tudo. Então pensa naquela circunstância difícil lá que você está vivendo. Deus age naquilo, para o bem daqueles que o amam. Daqueles que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão, olha lá, no monte, conheceu, também os predestinou. Tá vendo? Aqueles que no monte conheceu, também predestinou. Quando você ouve a palavra predestinar, não é isso aqui, nós somos predestinados ao céu. Não, nos predestinou para descermos. Nos deu um destino, descer. Predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a fim de que ele seja o filho mais velho dentre os muitos irmãos, a fim de que ele seja o primeiro a experimentar a morte, a dor e o sofrimento dentre os muitos irmãos e o primeiro a ressuscitar dentre os muitos irmãos. Para que os muitos irmãos possam passar pela dor sabendo de uma verdade, de um fato, de uma convicção. Ressurreição. Então você vai para a sua semana agora, vai para ela com uma convicção. Ressurreição. Encare as suas dores, encare a sua semana, encare as suas dificuldades com uma convicção. Ressurreição. Lembre-se de quem você é. Lembre-se do amor de Deus. Lembre-se da cruz. Lembre-se da graça. Lembre-se da vida. Lembre-se da revelação. Lembre-se do monte. Lembre do que você viu. E traga essas convicções para a vivência diária. Não deixa as circunstâncias da vida definirem quem você é. Porque a sua nudez e os seus panos não definem quem você é. É quem você viu e o que você ouviu no monte que define quem você é de verdade. Que a gente possa ir para a nossa semana com essa convicção, com essa visão, com essa clareza de Jesus e da sua glória. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós somos convidados mesmo ao Senhor para subir esse monte. Enquanto estamos tendo essa visão do Senhor, glorioso, santo, majestoso, vestido de glória e majestade, envolto de luz, nós queremos ter essa visão em nossos corações e nossas mentes. Nós queremos carregar essa voz no nosso coração e na nossa mente, para que nós possamos descer esse monte e enfrentar as dificuldades da vida nessa perspectiva, Senhor. Nós não queremos viver como pessoas cheias de expectativa de Deus. Nós queremos viver a vida com a perspectiva do alto. Nós queremos, Senhor, viver a nossa vida com as convicções que foram geradas no alto. Com as convicções que foram geradas na origem
E nós somos levados ao domingo, à origem, justamente para poder encarar a nossa vida. Senhor, nós não sabemos tudo que a segunda, a terça, a quarta, a semana nos aguarda, nos trará. Mas de algo nós sabemos, nós queremos ter a autoridade para negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir a Cristo. Que todos que estão aqui possam tomar essa decisão de fato, de mais uma vez negar a si mesmos, tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Porque esse é o nosso chamado. Seguir ao Senhor, na convicção de que a morte não é o fim, de que a sexta-feira não é o fim, mas de que há um domingo. O domingo da ressurreição, o domingo da glória. E é com base nele, com a convicção dele, com a certeza dele que nós queremos encarar os dias aqui nesse mundo. Obrigado por essa comunhão, obrigado por aquecer o nosso coração, obrigado por falar aos nossos corações, obrigado por revelar a tua vontade. Nos ensina mesmo, Senhor, a viver assim como filhos e filhas amados do Senhor. Nós te agradecemos e oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém.